as gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. E quem se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Estamos em mais um CR Casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você. Um momento muito especial de nós estarmos juntos como família, conversando um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, tudo que Ele está fazendo no nosso meio. Esse encontro é um encontro intencional, onde nós nos reunimos toda semana para falar do amor de Deus, para compartilhar experiências uns com os outros, para comer junto, para ter esse tempo mesmo de comunhão e para fazermos igreja, como Jesus nos ensina. Então, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu creio que esse vai ser um tempo muito especial para você ser acolhido pela nossa família, para você fazer parte. Então, fique muito à vontade. Nós estamos numa série de mensagens muito especial chamada Repense. E o objetivo dessa série aqui, nós trouxemos uma pergunta que talvez vai permear todos os nossos domingos, as nossas reuniões, nossos encontros aqui. Você já se deu conta que nem tudo que você aprendeu sobre Jesus, sobre a Bíblia e sobre igreja e assuntos relacionados a isso podem estar certo? Nós estamos refletindo que uma questão aqui é que a fé em algo errado sempre nos levará a um lugar errado. E então nós temos aqui um entendimento que é muito importante compreender a verdade, porque é através da verdade que Deus transforma as nossas vidas. Então essa série Repense é sobre isso e eu queria convidar você a participar dessa jornada conosco durante os domingos. Todos os domingos, às 10 horas e da manhã, às 7 horas da noite, você estar presente aqui. Nós vamos falar sobre diversos temas e eu sei que isso pode em algum momento dar um bug na sua cabeça. Mas eu tenho certeza que através da palavra de Deus, nós vamos compreender tudo aquilo que Deus nos ensinou e o que Ele deseja para mim e para você. Então, nós vamos aqui, eu quero já convidar você a ler um texto muito importante para que a gente possa refletir. Nesse domingo que se passou,
o tema da mensagem foi Repense a sua Bíblia. E o texto base que nós vamos ler agora é 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Você pode ler isso agora em grupo. Bom, esse texto ele destaca a importância da palavra de Deus, mas antes de falar um pouco sobre isso e os pontos ao qual que eu citei nessa mensagem de domingo que se passou, nós fizemos aqui uma avaliação do que a Bíblia não é e o que a Bíblia é. E então eu disse que a Bíblia não é uma caixinha de promessas. Se você é dessa época, você lembra que havia uma caixinha, até as pessoas davam isso de presente para outras pessoas, e você abria aquela caixinha e extraía uma promessa. E então ali tinham versículos bonitinhos, ali era uma injeção de ânimo para as pessoas, para que elas pudessem continuar o dia a dia. A Bíblia não é uma caixinha de promessas, porque a Bíblia não traz apenas promessas, a Bíblia traz correção, ela traz direção para nossas vidas. A Bíblia também não é um horóscopo espiritual. Nós cristãos não acreditamos nisso e entendemos que há um desejo no ser humano de querer saber o futuro. Nós gostaríamos de saber o que vai acontecer dentro de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Nós não cremos em horóscopo, mas nós fazemos muitas vezes praticamente igual. Vamos ser sinceros, eu fiz uma pesquisa aqui na celebração e eu pedi para que as pessoas respondessem quem já abriu a Bíblia e colocou o dedo ali na palavra falando Senhor, fale comigo. E quantas mãos foram levantadas, inclusive a minha. Eu já fiz isso na minha caminhada, mas isso não é o correto a se fazer. A Bíblia também não é um livro da religião. Nós temos diversas religiões espalhadas pelo mundo. Nós temos os muçulmanos, por exemplo, usam o Alcorão. Os mormons têm o livro dos mormons. Os espíritas têm o Evangelho segundo Kardec. A Bíblia não é o livro sobre o cristianismo. A Bíblia é a própria revelação de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a própria revelação de Deus para toda a humanidade. A Bíblia também não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro que, quando nós estamos mal, nós abrimos ali, olhamos e então ficamos bem. Porque, na verdade, a Bíblia não é um livro para nós olharmos para dentro de nós mesmos, extrair a melhor versão de si mesmo, como muitos procuram. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas, na verdade, a Bíblia é um livro de ajuda do alto para nos ajudar na nossa caminhada. Esse livro revela a salvação que nós podemos ter através de Jesus. Então, Mateus, o que a Bíblia é? A Bíblia é a revelação de Deus sobre a sua pessoa, sobre a sua vontade e sobre a salvação em Jesus. E então nós lemos esse texto agora de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. E uma das reflexões que eu fiz é que quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. E era alguém que não acreditava em Jesus. Era alguém que viveu uma vida perseguindo cristãos. Paulo era assassino de cristãos, mas Deus transforma a vida de Paulo e agora ele está escrevendo isso, ele está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Ele está afirmando agora que essa palavra é a verdade e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. E então, nessa mensagem, extraímos aqui alguns pontos sobre a Bíblia, 5 verdades sobre a Bíblia. Primeiro, que a Bíblia é a palavra de Deus. No versículo 16, aí você viu que toda a escritura é inspirada por Deus. Quando nós falamos de escritura, estamos falando do Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo que compõe o que hoje nós chamamos de Bíblia, Bíblia Sagrada. Todo mundo quer conhecer a Deus, todo mundo quer ter uma experiência com Deus. Esse Deus se revelou a nós através da Bíblia. Talvez nós ficamos durante tanto tempo buscando Deus, falando, Deus fala comigo, Deus se mostra, Deus se revela, Deus se aparece, aparece no sol, aparece na chuva, aparece na nuvem. Deus já se revelou a nós através da Bíblia. E então nós entendemos isso, esse Deus soprou sobre nós essa palavra. Nós estamos vendo essa palavra inspirada aqui, quer dizer inspirada, soprada. O próprio Deus soprou a palavra para que nós conhecêssemos. Então, o segundo ponto é que a Bíblia ensina a verdade. O versículo 16 diz, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Vamos ser sinceros, nós estamos num tempo de tantas mentiras, agora chamadas de fake news. Quantas e quantas mentiras são faladas ao longo do tempo. Quantas coisas que nós achávamos que era verdade, que hoje não são mais verdades para nós. Mas a Bíblia é nos apresentada como a verdade. É útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Então, lembrei de uma frase, citei uma frase de Charles Spurgeon, que diz que a Bíblia contém o que os homens odeiam.
a verdade. Eu quero já propor uma pergunta aqui para você. Por que é importante que a Bíblia seja a base para a nossa fé? Eu convido você agora a responder isso em grupo. Bom, eu tenho certeza que nós temos várias respostas e isso é muito importante dentro do CR Casa. Nós podemos saber o que cada um pensa, como estamos nessa caminhada e lembrar que a palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos em busca de conhecer essa verdade, conhecer a palavra de Deus, conhecer quem é a verdade. Jesus se revela nessa Bíblia dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos conhecer a verdade, através da palavra de Deus, nós vamos ter um encontro com Jesus. Minha oração é que você se encontre com Jesus ainda hoje e que você viva essa verdade de Deus para todos nós. O terceiro ponto dessa mensagem diz que a Bíblia revela Jesus. Versículo 15 diz: as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para um único assunto: Jesus. Desde o Gênesis, quando nós estamos ali vendo a criação e nós vemos ali a Trindade, ali nós temos a expressão façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós vemos ali a Trindade envolvido, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ali juntos, ali promovendo a criação e nos ensinando ali o poder de Deus e tudo que nele há e tudo que é belo foi criado para que nós pudéssemos ter uma vida debaixo da vontade dele. Então, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos ensina isso, ensina sobre Jesus, aponta para Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é essa expressão, é a imagem do Deus invisível. E Deus se revela através de Jesus. E nós conhecemos Jesus aonde? Através da Bíblia, através das Escrituras. Mas a Bíblia também nos conduz à fé. O versículo 15 diz: as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E o que é fé? Porque para muitos, fé é simplesmente ter um pensamento positivo. Fé é simplesmente dizer amanhã vai dar certo. Fé muitas vezes é repetir algumas palavras várias vezes, pensando que aquilo gera um efeito e uma mudança na nossa mente. Mas fé, de forma resumida, nós vamos ter uma mensagem falando somente sobre fé nessa série. Fé é acreditar no que Deus disse. Fé não é visualizar ou materializar o que nós esperamos. Fé não é pensamento positivo. Fé é acreditar no que Deus disse e fé é acreditar na palavra de Deus. Por último aqui, a Bíblia capacita-nos para viver. Versículo 17 diz: Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Deus, através da sua palavra, da Bíblia, nos capacita para viver. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão buscando, eu citei isso nessa mensagem, que muitas pessoas oram dizendo: Deus, qual é a tua vontade para mim? Revela a tua vontade, me dá um sonho, mostra alguém, envia um profeta, coloca eu num culto onde alguém aponte o dedo e fale para mim. Mas tudo isso não é necessário. A vontade de Deus não é mais um mistério. A vontade de Deus está revelada na Bíblia. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que Deus quer e deseja de mim e de você. Então eu finalizo aqui fazendo você refletir uma coisa, que a Bíblia, ela é o único livro que nós podemos ler na presença do autor. Isso é incrível. Nós podemos abrir a nossa Bíblia e ao ler a Bíblia sabemos que o autor está presente conosco. Isso não é especial, isso não é algo sobrenatural. Eu quero encorajar você nesses dias a ler a palavra de Deus, a retomar a caminhada com Deus, a retomar o seu tempo de leitura. E você perceber o quanto de profundidade, de experiências, de conhecimento e o quanto de experiências com Jesus você vai poder ter através da leitura. Eu quero aqui propor uma última pergunta. Qual é a melhor forma de incluir o estudo bíblico na sua rotina pessoal? Eu convido você a responder isso em grupo agora. Seja sincero, compartilhe suas experiências.
E que a partir disso vocês agora, passando a palavra aos nossos líderes, possam orar, ter um tempo juntos, trocar experiências de leitura, como cada um faz, qual é o modelo, como você para ler, qual estudo você está fazendo. E que a partir disso nós possamos crescer em conhecimento, mas também em experiências com Jesus e com a Bíblia. Que Deus abençoe você, um grande abraço e eu te espero aqui no domingo, às 10 horas, às 7 horas da noite. Não venha sozinho, traga mais alguém. Deus abençoe, até mais.